Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos começando uma nova temporada aqui no Entre Chaves. Que rufem os tambores. Estamos começando uma nova temporada aqui no Entre Chaves, em que a gente vai ter vários hosts falando sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade no desenvolvimento de software e comigo está uma pessoa que já veio aqui no Entre Chaves algumas vezes, mas é a primeira vez que ele está como host. E aí, Denilson, como que você tá? Ei, Fernandinha, tudo bem, pessoal? Tô muito emocionado aqui com esse convite, fazendo meu período de estágio aqui no Entre Chaves. Espero estar agregando muito aqui, conversando muito com o pessoal sobre esses assuntos e trazendo experiências e conhecimento aqui para vocês também. Bom, então para começar o assunto de hoje, estamos aqui com o Michael. E aí, Michael, como você tá? Se apresenta pra gente. Olá, Fernandinha, tudo jóia? Olá, pessoal, meu nome é Michael, eu sou desenvolvedor aqui na DTI há um pouco mais de 3 anos e como uma pessoa que depende da acessibilidade, estou aqui para conversar e bater um papo sobre esse tema tão importante pra gente. E também estamos com a Letícia. E aí, Letícia, tudo bem? Olá, galera. Meu nome é Letícia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou desenvolvedora front-end aqui na DTI há quase 3 anos. Vai ser bem legal falar sobre esse assunto, principalmente que eu uso bastante as minhas redes sociais para tentar implantar essa questão de acessibilidade na vida das pessoas, dando alguns exemplos, conversando com a galera também via Instagram. Então vai ser uma honra passar aí essa data e esse assunto tão importante para todo mundo, né? Para a gente começar falando sobre esse tema de acessibilidade no desenvolvimento, é legal falar, né, que desde 2015 a gente tem uma lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência. E é a principal legislação brasileira hoje que aborda a acessibilidade digital. E tem alguns artigos nessa lei que obrigam, né, sites a serem mantidos por empresas que adotem padrões de acessibilidade para garantir acesso, né, adequado às pessoas com deficiência. Então, assim, né, a gente tem uma lei brasileira sobre isso, mas a gente também tem alguns guias, né, algumas boas práticas de desenvolvimento de software que falam sobre acessibilidade, né? Então, realmente existe muita coisa, mas a gente ainda sabe que ainda existem muitos desafios quando a gente fala sobre acessibilidade em software. Então, antes, né, de tudo, eu queria que a gente desse uma contextualizada aí para o nosso ouvinte, para ele entender um pouco melhor o que é acessibilidade e por que realmente ela é importante. A acessibilidade é a garantia da condição de que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, sejam elas temporárias ou permanentes, de conseguir utilizar plenamente um produto, um serviço ou um ambiente em igualdade com as outras pessoas, de forma autônoma e independente. Ou seja, a acessibilidade ela vem com o objetivo de diminuir as barreiras que as pessoas enfrentam no dia a dia para desempenhar suas tarefas. Eu acho que isso aí mostra muito pra gente que não é só você ter acesso, né? Acho que todo mundo usa a palavra acessibilidade puxando pro português mesmo, que acha que é ter acesso, né? Mas é muito mais, vai além disso. Tem a questão da igualdade também. E de uns tempos pra cá, a gente vem começando a ter mais visibilidade sobre essa questão também, né, Letícia? Sim, sim. Principalmente agora na área de tecnologia, pós-pandemia também, principalmente, que eu acho que o público voltou muito para a área, né, de tecnologia. A gente tem muitos acessos de todas as formas possíveis, então ficou muito além de você ter uma rampa para um cadeirante acessar determinado ambiente, mas de uma pessoa conseguir acessar uma página e conseguir ler ela por completa, ela conseguir se adaptar, né, às cores das páginas. São coisas que parecem tão simples, né, mas que geram uma importância gigantesca, principalmente para todos que precisam, né, da questão da acessibilidade. Um exemplo interessante, eu estava codando uma tela nova aqui, né, do nosso projeto, e aí me foi pedido pelo Sonar do projeto que colocasse uma label que descreve o campo. Então, assim, isso seria significante só para deficientes visuais? Talvez não, para todo mundo, talvez até para poder entender o que aquele campo faz. Assim. Acho que é um exemplo interessante de que está muito além das fronteiras do acesso, né? Legal. E eu acho que é um número interessante que vale a pena trazer aqui, mas hoje, na população brasileira, a gente tem aproximadamente 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Isso aí é praticamente 25% da população. É um número muito expressivo, mas que as pessoas não dão essa importância e a gente está começando a mudar isso, né? Sim.
Eu acho bem bacana essa imagem agora que a gente está tendo de necessidade, né? Eu tenho uma visão de que antes as pessoas relevavam muito essa importância, né? E hoje a gente vê que eu, particularmente, eu consigo estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa dependendo, né, da situação, é claro. Porque para mim seria uma deficiência física, né? Então o meu acesso é mais tranquilo. Mas eu acredito que existem vários tipos de deficiência, né? Inclusive minha cunhada, ela tem deficiência cognitiva. Às vezes não é tão perceptível que a pessoa tenha deficiência. Às vezes ela não é tão perceptiva, é uma deficiência que impacta e às vezes a pessoa não está ali apta, ou o ambiente não está apto para poder absorver ou dar o acesso para aquela pessoa, né? Legal. E aí, ouvindo, né, essa definição que o Michael trouxe, né, de que a acessibilidade é, de fato, diminuir essas barreiras do dia a dia das pessoas, eu queria muito que vocês contassem o ponto de vista de vocês, como vocês se interessaram por essa área e se vocês, de fato, encontraram barreiras e quais foram essas barreiras, né, no início aí do desenvolvimento de software e o que vocês, né, enfim, fizeram para se adaptar a isso. Bom, eu comecei a me interessar pela área de acessibilidade justamente quando eu me tornei uma pessoa deficiente. Eu sou deficiente visual e por isso eu faço a utilização de uma tecnologia assistiva que chama leitor de tela. É por meio dessa ferramenta que eu consigo desenvolver e usufruir de tudo que a era digital tem a me oferecer. Quando eu olho para a acessibilidade, eu gosto de pensar no seguinte: a tecnologia ela vem para a maioria das pessoas para facilitar o desempenho das tarefas que elas têm para fazer cotidianamente. Mas para uma pessoa deficiente, às vezes a tecnologia integrada com a acessibilidade, ela vem com um caráter de habilitação. Ou seja, quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou desenvolvendo esse produto para uma pessoa, eu não estou codando por codar. E isso gera um impacto imenso na vida dessa pessoa. Então, quando eu me vi na situação de depender dessa tecnologia por conta da perda da visão, essa área ficou inevitável na minha vida. E conseguir contribuir para que a acessibilidade ela também faça parte da vida de todas as pessoas, principalmente aquelas que estão ao meu redor, eu sei que eu estou agregando valor para essas pessoas que dependem dessa tecnologia assim como eu. Legal, então no seu caso, Michael, você falou, né, que o leitor de tela, então, que realmente te possibilita desenvolver software, enfim, né, e conta um pouquinho mais pra gente. Perfeito. Leitor de tela, para quem não tem afinidade com essa tecnologia, é basicamente uma ferramenta que eu tenho no meu computador que consegue transmitir todas as informações por meio de áudio. Então, a partir das informações que estão numa tela, num navegador, por exemplo, ele traduz isso tudo para áudio para que eu consiga obter as informações. Não é diferente numa IDE, por exemplo. Eu tenho uma série de comandos e atalhos que eu posso utilizar desse leitor de tela para que eu consiga desenvolver o software. E você, Letícia, qual que é a sua experiência? Bom, eu vim, né, da área de engenharia civil. Eu sempre gostei bastante de tudo que diz respeito a exatas. Eu particularmente me apaixonei mais com o código mesmo em si. Depois de conhecer o meu marido, que ele é desenvolvedor também, e acabou que, de curiosa, fui tentar entender o que era o código, o que era aquilo, né? Então, me apaixonei, literalmente, a tecnologia já era uma paixão desde que eu existo, assim. Então, só vinculou, né, a parte da engenharia. E quanto à acessibilidade, assim, da minha vida, eu nasci, né, sem as mãos, então, assim, foi algo, eu falo que graças a Deus, porque quando a gente nasce sem uma parte, não é visto, para mim, pelo menos, de um problema absurdo, sabe? Porque como eu nunca tive, então eu não sei o que é a experiência de ter uma mão, então para mim meio que não faz falta, sabe? Eu aprendi a me desenvolver, a me adaptar com meus braços mesmo, normal, sem a necessidade de ter uma mão ali. Então tem muita gente que me pergunta de tipo, como que você escreve? Como que você pega a caneta? Fala, cara, a maioria das pessoas, todas as pessoas do mundo, ninguém nasceu sabendo escrever. Então eu criei a minha forma de pegar uma caneta, pegar ela, escrever, e todo mundo, eu falo que às vezes eu decepciono as pessoas, porque elas acham que tem uma coisa muito espalhafatosa atrás e algo que é muito simples, eu consegui me adaptar. Por ter nascido assim, então desde criança, né, eu já me adaptei a tudo, então não tenho nada na minha área de trabalho, no meu setup, que é adaptado. Graças a Deus eu ainda me adaptei e não me atrapalha, mas atrapalha outras pessoas. E no final das contas, então, você não usa, né, igual você falou, nenhuma ferramenta, assim, de Não, adaptação, né, adaptada, assim. O teclado é a normal e o mouse ele tem que ser um pouquinho mais curvo, só para poder ficar legal, assim, da questão de pegar mesmo, ser mais palpável pro braço mesmo, se encaixar assim. Mas é um mouse que vem da DTI, ele é excelente. Então a curvatura certinha.
Então, assim, não, meu setup ele não é adaptado. E para vocês, como que foi essa experiência dessas primeiras entrevistas para entrar no mercado de tecnologia? Para mim, particularmente, eu sou pessoa, como eu disse, fora do padrão, assim. Eu não me candidatei para vaga PCD. Tem gente na DTI até hoje que nem sabe que eu sou PCD. Mas é que eu tive a impressão de que, assim, sendo bem sincera, as vagas, na grande maioria das empresas que eu pesquisei, era tipo assim: você tem uma cota, você tem que colocar essa quantidade de PCD aqui, e é isso. E aí eu senti que em algumas entrevistas que eu fazia, talvez era tipo assim: eu não vou te cobrar tanto a parte técnica, eu vou te cobrar, tipo, o básico, sabe? Eu nunca gostei de ser o básico. Eu vou para uma vaga normal e eu vou ser cobrado como qualquer outra pessoa normal. Na minha cabeça era isso que eu queria para mim. E foi isso que eu consegui aqui. Então, assim, eu lembro que eu fiz 2 entrevistas para entrar na DTI. Na primeira eu não passei. E na segunda eu falei, ainda brincando, que eu falei: faço 10 entrevistas, mas eu vou ter surpresa. Cada caso é um caso. Mas no meu caso, eu gosto de ser avaliada como qualquer outra pessoa. Pela minha parte técnica, não pela minha parte física, por exemplo. Legal. E a sua experiência, Michael? Eu estava na metade da faculdade de engenharia e eu trabalhava mais especificamente com a parte de eletrônica. Nesse tempo eu ainda enxergava. E quando eu comecei a perder a visão, eu fui procurando as áreas que eram mais acessíveis para eu continuar ainda na área de engenharia, mas que fosse acessível para mim. E eu vi essa oportunidade no desenvolvimento de software. Então comecei a estudar um pouco mais, entender o que eu precisava de aprender, que eu ainda tinha certas dificuldades, tanto na questão da deficiência em si, porque é uma adaptação que tem que ser feita para a gente, e questão teórica mesmo, para conseguir desenvolver softwares tal qual uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Então eu procurei vagas, estava olhando e acabei sendo indicado aqui para a DTI. Então eu iniciei o meu treinamento aqui para trabalhar basicamente com back-end, que é a parte de desenvolvimento que é mais acessível para as pessoas que são deficientes visuais, principalmente por não ter que lidar com parâmetros visuais. E foi essa a minha experiência e tem sido muito, mas muito bom conseguir atuar nesse ponto e fazer a diferença no meu time e nos usuários do nosso sistema. Mas eu fiquei curiosa, Michael, em relação aos desafios mesmo, que você, né, inclusive outro dia a gente estava conversando no chat, né, do Teams, e eu perguntei para você: Michael, você já usou a extensão tal? E aí você falou assim: vou dar uma olhada aqui para ver se realmente ela, né, atende aos padrões de acessibilidade. E, de fato, ainda é uma coisa, como eu falei, que é desafiadora. Então, eu queria entender, Michael, com você, quais são os principais desafios que você sente assim, no seu dia a dia de desenvolvimento de software. Nós, deficientes, nós dependemos que os softwares e as empresas se preocupem com o caráter de acessibilidade. Por isso, nós temos uma série de diretrizes que precisam ser seguidas para garantir que o software ou aplicativo ele seja acessível. E como você mencionou, é sempre necessário fazer essa validação. Quando eu estou procurando um programa para poder fazer o uso, para além de procurar se ele atende o objetivo que eu quero alcançar, eu tenho que saber se ele é totalmente acessível também. Vou dar um exemplo. No nosso time, a gente usa o Postman para poder fazer as chamadas. Infelizmente, ele não é totalmente acessível para o leitor de tela. Então, eu e meu time juntou em um determinado período de tempo para procurar uma solução para esse problema. Então, a gente buscou outros softwares que fossem acessíveis para que eu consiga utilizar o leitor de tela. Então, assim como você mencionou, quando eu vou lá pegar um plugin para poder instalar, eu tenho que ver se ele tem os atalhos correspondentes para que eu use e manipule o software somente com o teclado, já que nós, deficientes visuais, não utilizamos o mouse para poder interagir com o computador na maioria das vezes. Então, nós temos que procurar certas documentações, fóruns, informações para que a gente consiga operar o software da melhor forma possível. As maiores empresas aí e que se preocupam com esse caráter de acessibilidade no software, em alguns momentos até deixam documentações específicas para que a gente tenha um acesso direto a tudo que a gente precisa de informação para utilizar aquele software de forma acessível, seja com leitor de tela ou com qualquer outra tecnologia assistiva. Isso é muito importante e faz a diferença para a gente, porque deixa o nosso trabalho muito mais eficiente. Legal.
Ô, Michael, e você tem conhecimento ou participa de comunidades que são voltadas para esse desenvolvimento, essa melhoria de sistemas, tipo um Stack Overflow da vida? Atualmente, eu não participo ativamente de fóruns de discussão específicos sobre acessibilidade, mas existem grandes comunidades que falam sobre o assunto. Até mesmo o Stack Overflow e outros fóruns de discussão de desenvolvedores têm uma comunidade muito ativa de desenvolvedores que utilizam dessas tecnologias assistivas para trocar dicas, informações e discutir sobre a acessibilidade. No YouTube, por exemplo, nós temos vários canais que tratam especificamente sobre acessibilidade, e essa troca de informação ela deve ser ativa e presente para que a gente divulgue sobre essas informações, porque a gente só garante que tudo será acessível a partir do momento que todas as pessoas tiverem conhecimento do que é necessário para que essas pessoas atuem e participem ativamente da promoção da acessibilidade no software e na vida. E Letícia, você que trabalha com front e tal, quais são as dicas assim que você acredita que fazem muita diferença para acessibilidade de software? Bom, a gente tem várias tratativas, né, que a gente consegue fazer nas telas para poder adaptar as pessoas, em questão de deficiência visual, né? No meu desenvolvimento mesmo, né, a gente trabalha com desenvolvimento de telas no site mesmo aqui, que não é desenvolvimento mobile. A gente trabalha muito com as labels, né, que são aquelas descritivas, as cores, a entonação das cores. Inclusive, a nossa design também tem essa questão, né, de estar sempre prezando pelas cores que vão estar mais adaptáveis por pessoas que não conseguem fazer essa identificação de cor corretamente, né? Todo o trabalho da criação da tela em si, as fontes da tela, as descrições da tela, as cores da tela, tudo isso, inclusive os botões. Até eu ouvi uma vez um estudo de que tem alguns cliques, alguns botões, alguns sons que podem ajudar algumas pessoas a se direcionarem na tela, né? No meu desenvolvimento em si, front-end, a gente volta mais para essa questão. Pelos tipos de fontes que são mais fáceis de ler, são mais visíveis, né? Principalmente Arial, que é a que a gente mais deve usar, assim, ou os padrões dessa classe, e as cores e essas questões do som, do clique. Eu achei interessante esse estudo. Legal. E, Michael, você tem mais alguma boa prática que você acredita que vale a pena mencionar aqui para o desenvolvimento? Falando um pouco mais sobre esse ponto que a Letícia tocou, nas ideias, por exemplo, o Visual Studio, o Visual Studio Code, existe uma ferramenta de acessibilidade que faz muita diferença para mim, que é o feedback auditivo de alguns pontos importantes no código. Por exemplo, eu tenho um som específico quando a minha compilação é executada com sucesso, outro feedback auditivo para quando ela é executada com erro, breakpoints e alguns eventos específicos da IDE eu consigo ter esse feedback, o que ajuda bastante no desenvolvimento. Quando a gente está falando de páginas web, é muito importante também que as tags semânticas elas sejam utilizadas da forma correta, assim como a Letícia mencionou. É muito importante a gente ter lá uma descrição para todos os botões, que os níveis hierárquicos, que são os títulos, eles sejam utilizados da forma correta. Por quê? Se não há a presença dessas tags, quando eu estou fazendo a leitura de uma página nessas condições, ela é basicamente um texto corrido para mim. Então eu tenho que ir desde a primeira linha até a última linha da página para entender como está a distribuição dos elementos, onde estão as informações, para que eu entenda e faça um mapeamento na minha cabeça de como estão distribuídas essas informações, para que depois eu consiga utilizar ela de uma forma mais eficiente. Agora, se ela já tem uma estruturação dividida lá em header, footer, article, nós temos lá os títulos utilizados da forma correta, os botões contendo descrições e labels, eu consigo fazer o manuseio desse site de uma forma muito mais eficiente. Um contexto que eu consigo citar aí, que aconteceu essa última semana, eu estava lá trabalhando na cloud, estava manipulando alguns segredos lá para uma aplicação e eu estava numa tabela de segredos. Eu tô assim, eu preciso atualizar esse valor. Tinha um botão sem descrição e eu queria saber se era aquele que eu precisava para conseguir novas opções para poder atualizar esse valor. No final das contas, eu estava excluindo os segredos da base. Graças a Deus deu para poder reverter, mas, enfim, são esses pontos que fazem total diferença para que a gente atue da melhor forma possível, para que a gente trabalhe eficientemente. Legal.
E quando a gente está construindo uma coisa nova, a gente já consegue pensar nisso com essa abordagem de boa prática e tudo mais, né? Mas se vocês já tiveram experiências também com sistemas, os famosos legados, como que vocês tiveram que lidar com esse tipo de situação? De algo que já estava construído e que não seguiam essas boas práticas de acessibilidade? Eu posso dar um exemplo aqui do nosso projeto. Ele não é legado, graças a Deus, mas ele é um projeto antigo que, né, veio derivado de outra empresa, então ele passa ainda por várias refatorações. A gente conseguiu refatorar tipo uns 80, 90% do código, mas hoje, quando a gente roda o Sonar, eu ainda estou nesse processo de refatoração. Ele ainda fala, inclusive foi até que o Michael tocou aí, sobre as labels descritivas, né? Ele reclama que a gente tem inputs ou botões sem descrições. Então, assim, o Sonar ele é configurado para identificar isso, e isso está sendo refatorado aos poucos agora, essa questão das descrições. Não existia isso no código até então. Bem legal esse tema que você trouxe, Letícia, que você falou da ferramenta, né, do Sonar, que é uma ferramenta aí que nos auxilia, de fato, a encontrar esses problemas de acessibilidade dentro das nossas aplicações, né? Então, isso é bem legal. Tem um outro exemplo também, que é o Google Lighthouse, que é uma ferramenta agora de análise de sites, né? Que você consegue ver também a análise do seu site, ver o quão acessível ele está e tal. Então, são ferramentas que também são aliadas aí dos desenvolvedores para ir, né, nesse caminho de buscar de fato uma acessibilidade nos seus produtos, né? Uma coisa que eu fiquei com curiosidade, eu acho que essa pergunta é principalmente para o Michael. Como que é para você, eu não sei se você trabalha no modelo de sprint ou Kanban, como que é para você pontuar e estimar as tarefas baseado no que você vai gastar e também no que o seu time vai desenvolver também para aquela tarefa? No nosso time, a gente não faz essa estimativa em pontos das atividades. Nós olhamos para qual é o objetivo da demanda, qual a complexidade dela e qual que é o histórico do time para que a gente consiga determinar uma quantidade de tarefas que nós vamos atuar na sprint. Mas desse ponto em específico, a gente sempre faz a conversa sobre o seguinte: essa demanda, ela vai exigir algum caráter visual que eu dependa da presença de outra pessoa para fazer o auxílio? Se sim, a gente faz o direcionamento mais adequado, e na necessidade de eu desenvolver algo que necessita de um caráter visual, eu tenho alguma pessoa do time de apoio para que eu consiga fazer e desempenhar essa tarefa. E é importante ter essa conversa sempre porque existem limitações que vão me impedir de desempenhar determinada tarefa. Por exemplo, eu não vou conseguir trabalhar um melhor layout para um site sendo deficiente visual sem o apoio e a referência de uma pessoa que enxerga. Então é importante que nós deficientes nós tenhamos independência, mas que as pessoas que estão ao nosso redor, eles tenham entendimento do nosso contexto e de nossas limitações. Bom, eu achei muito interessante o que o Michael falou agora sobre a questão de como lidar, né? Ele falou assim, sobre as pessoas entenderem quais são as nossas limitações, né? Quais são as nossas necessidades. Eu vivi num mundo, né, desde que eu existo, lógico, porque, como eu disse, eu nasci com essa deficiência, das pessoas que julgam, né, aquilo que eu preciso. Na maioria das vezes, ela nem julga aquilo que eu preciso, mas ela julga aquilo que eu não faço. Então, não é. Eu sempre fui muito assim, que todas as pessoas que vivem ao meu redor, elas falam: Letícia, às vezes eu esqueço que você não tem as mãos. Realmente, as pessoas que convivem comigo fisicamente, né? A gente trabalha em home office, mas as pessoas que convivem comigo diariamente, elas também dizem: eu esqueci que você não faz determinada coisa, ou que você é assim. Por quê? Porque eu nunca me coloquei nessa situação. Porque eu acho que a pessoa tem que chegar perto de você e perguntar qual é a sua necessidade. Não julgar que você precisa, mas te perguntar. Vem o julgamento mesmo, assim, né, das pessoas e de, como você falou, né, entre julgar de que realmente a sua necessidade, né, de qual que vai ser, né, mas o Michael também trouxe um ponto bem interessante mesmo também, que é o da empatia, da gente entender o contexto, da gente, né, entender as limitações. Então, eu acho que tem os dois pontos aí, né, entre ter a liberdade de conversar com a pessoa e entender quais são as limitações dela, quais são as necessidades dela, né? Sim, sim. Importante. Outra curiosidade que eu tenho também, eu trago as curiosidades aqui. Para vocês, qual o melhor modelo vocês se adaptaram melhor? Não sei se chegaram a trabalhar no presencial e no home office. Cara,
Para mim, gostei dos dois métodos. Eu tive a oportunidade de conhecer a DTI agora, 2 anos depois trabalhando na empresa. Finalmente consegui. Então foi assim, foi playground para mim. Parecia que eu estava na Disney. Eu gostei demais, porque é a minha primeira vez trabalhando realmente numa empresa, então para mim é tudo muito novo. E assim, foi muito legal estar em contato com todo mundo. Sentir o calor ali humano é muito bacana, né? Com a galera ali conversando, trabalhando, trocando ideia ali em tempo real, é muito bom. Mas também a gente não pode dizer que o home office abriu várias portas, principalmente para mim, que moro no interior de Minas, né? De estar morando na minha cidade e ter o acesso de trabalhar assim, né, numa empresa de BH, por exemplo. No meu caso, o ambiente virtual ele foi essencial. Quando eu tive que me adaptar e aprender a usar o leitor de tela, na faculdade a gente estava em período de pandemia. E só assim os professores começaram a disponibilizar materiais digitais. E com esses materiais digitais eu conseguia maior acessibilidade, visto que para acompanhar as matérias, por exemplo, em quadro, eu precisava de uma pessoa para ou meditar o que estava sendo escrito e eu ter mais contexto. Para o trabalho, em especial, o que é limitante no meu caso é o deslocamento, já que, como eu sou deficiente visual, eu preciso de um acompanhante e nem todos os locais são adequados para que eu faça o deslocamento sozinho. Então, o ambiente virtual, o home office, aí, ele agrega bastante no meu dia a dia de trabalho e faz com que meu trabalho seja mais eficiente também. É muito importante ouvir esses depoimentos de vocês, que às vezes são coisas que a gente não pensa mesmo, assim. É literalmente isso que você falou, né, do deslocamento para vir presencialmente. Cara, isso é importante ouvir que né... Nem passou isso pela minha cabeça, um acompanhante para ir, dependendo do lugar ele não exatamente. pode passar. Nossa, Então é tão a gente importante literalmente vive numa isso, bolha, né? Exatamente. É tão importante ouvir o depoimento de vocês. Um caso interessante que é legal de citar, às vezes a gente tá lá na daily do time e o pessoal tá assim, tô compartilhando o board aqui, tá todo mundo vendo? Tipo, eu não vou estar vendo, mas aí a gente faz uma série de adaptações para que eu consiga atuar plenamente no desenvolvimento. Por exemplo, está rolando uma discussão com uma apresentação de tela de um bug que está acontecendo, sempre tem uma pessoa lá que está me descrevendo o que está acontecendo na tela. Quando a gente está fazendo elaboração de um documento de publicação, já é um padrão do Squad que a gente coloque os textos alternativos em todas as imagens. Na descrição das histórias, nós temos sempre também as informações úteis que estão lá nas imagens de forma textual, para que eu tenha o contexto e que eu consiga contribuir sem nenhum tipo de dificuldade. Aí que vem aquele ponto da que a Letícia já comentou, né? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, por estar tão familiarizada com o nosso contexto, que elas esquecem que a gente é deficiente. Elas esquecem que a gente tem algumas limitações, porque se o ambiente ele está adequado para que a gente consiga desempenhar nossas atividades da forma que tem que ser desenvolvidas, não existem barreiras. A gente consegue atuar plenamente em igualdade. E esse é o objetivo da acessibilidade. Que isso fique tão transparente que as pessoas não sintam diferença. O Michael falou um ponto muito interessante sobre ambiente adequado. Eu vou falar de uma experiência não legal, dentre as várias, que é lógico, que a gente tem várias experiências ruins, né? E uma delas eu fui numa loja, não vale citar nome, mas ela é enorme, e eu escolhi várias peças de roupa que eu gostei da loja. E é lógico, tava eu e meu marido, e logicamente vai ter roupa que eu vou precisar de ajuda dele, com certeza, gente. E a loja não me deixou experimentar roupa, porque ela não tinha vestiários acessíveis, e mesmo que uma das funcionárias da loja, ela se dispôs, ela sabia que eu não ia ficar confortável de alguém estranho me ajudar, mas ela falou, eu fico aqui na porta por questão de segurança, né, porque não conhece, é lógico, mas você pode experimentar a roupa lá e seu marido te ajuda. Mas a gerente da loja sequer veio até mim falar comigo. E ela não me deixou experimentar as roupas. Uma loja, né, muito conhecida, não ter acesso, né, não estar preparada para todo tipo de ser humano, eu acho que é frustrante. Imagino que vocês devam, né, ter muitos desafios, igual esse que você falou, né, Letícia, assim, porque eu acredito que tem muito lugar ainda que não é bem adaptado, né? Aqui a gente falou bem no contexto de software, mas claro que fisicamente lojas, igual você falou, enfim, tem leis para isso, mas assim, a gente sabe que às vezes não estão, né, 100% adaptadas, né?
Mas voltando rapidamente para o contexto de software, só queria tirar mais uma questão aqui, uma dúvida, da percepção de vocês agora em relação às IAs, né? Porque a maioria das ferramentas tem embutido inteligência artificial e acredito que isso pode melhorar a acessibilidade das ferramentas. Queria ouvir de vocês a percepção de como vocês têm visto a evolução mesmo das ferramentas, principalmente agora, né, com o boom aí das IAs e tudo mais. A IA trouxe um grande avanço no quesito de acessibilidade e inclusão. Como exemplo, eu posso citar as ferramentas aí de descrição de imagem. Hoje, no meu leitor de tela do celular, eu já consigo, por meio de um gesto, já conseguir a descrição de uma imagem, de uma mensagem do WhatsApp, numa rede social, de forma rápida e ágil. A geração de legendas automáticas também facilita bastante a vida das pessoas que têm deficiência auditiva para conseguir essas informações de forma adequada. Até mesmo as pessoas que têm, por exemplo, que assistir um vídeo de uma aula que está em outra língua, agora ela já consegue essa tradução instantânea, ou seja, a informação fica mais fácil para todas as pessoas. Eu, como deficiente visual, tenho até um aplicativo que utiliza de inteligência artificial para fazer a identificação de objetos no ambiente. Então, por exemplo, eu consigo, a partir do meu celular, focar para o ambiente, se eu estou à procura de uma garrafa d'água, uma porta ou uma janela num ambiente que eu desconheço, ele já consegue me apontar. E isso faz uma diferença enorme para a gente, porque se torna mais fácil as tarefas diárias. Bem interessante. Que aplicativo é esse que você usa? Chama Lookout. Lookout? Isso. Bem interessante. Realmente uma utilização, né? Às vezes a gente vê as próprias lives, né, que tiveram aí do GPT quando eles lançaram o For, né, do Gemini e tudo mais. Eles fizeram demonstrações nesse sentido, né? O GPT reconhecendo objetos, o próprio Gemini também. E aí, né, a gente vê, nossa, que legal, vai melhorar a minha vida. Mas aí a gente vê o salto, né, que pode realmente fazer, o grau da diferença que pode fazer na vida de um deficiente visual, por exemplo, né? Muito, muito interessante, Michael. E para você, Letícia, o que você pensa sobre esse assunto? Eu entro agora no que o Denilson falou, né, sobre a questão da bolha. A gente literalmente só percebe a importância das coisas quando a gente precisa delas ou quando está muito além, né? Quando a gente abre a nossa visão para muito além daquilo que a gente vive, né? Eu falo que eu mesmo achei muito interessante o que o Michael falou. Ia falar sobre a otimização de aplicativos de busca, né? Sobre os acessos no telefone, de ser áudio também, né? Hoje a praticidade para uma pessoa, né, que não tem nenhum tipo de deficiência. Ela fala com a Siri ou fala com a própria assistente do Google mesmo, e ali você faz ligações, você manda mensagem, e isso pode parecer assim, facilitou muito a vida das pessoas que não possuem deficiência, mas você já parou para pensar nas pessoas que possuem a deficiência? Qual a importância disso? Vai muito além. Um exemplo meu, né, para a parte de tecnologia eu tenho vontade, assim, no futuro pro ano que vem, de tirar minha CNH, por exemplo. E um dos testes que eu fiz, né, que a gente faz os testes para poder ver se a gente vai estar apto, né, a precisar de alguma adaptação no carro e tal, para mim seria a questão da marcha. E olha o que a tecnologia fez. Hoje, basicamente, você não precisa passar a marcha. É um exemplo simples para mim, mas que vai fazer uma diferença absurda na minha vida. Isso é muito legal mesmo, viu, gente? Acho que um ponto legal de falar é que nós, deficientes, nós temos o papel de trazer acessibilidade para todas as pessoas. É muito importante que nós, deficientes, quando encontramos algum problema em um site específico, um aplicativo, nós demos o feedback para as pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento. Afinal, eles querem entregar valor para a gente. E às vezes a acessibilidade ela tem um caráter muito individual. Então é preciso que a gente apresente essa necessidade para os desenvolvedores para que eles saibam onde atuar, porque só assim eles conseguem entregar o valor do produto. E aí você trouxe um ponto que eu também queria, né, até para fechar o episódio, que eu acho que é extremamente importante a gente ter cada vez mais pessoas diversas no desenvolvimento de software, porque só assim também que a gente consegue, né, ter diferentes pontos de vista para que a gente consiga entender, né, como você falou, cada deficiência é uma, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem a sua experiência. Então é
muito, muito importante que o ambiente do desenvolvimento seja o mais diverso possível, né? Para que a gente consiga, de fato, ter, né, essa grande bagagem e essa grande, né, assim, enfim, essas diferentes formas, né, de desenvolver e diferentes experiências para que aquele software realmente seja inclusivo, né, e, de fato, não tenha barreiras aí de acessibilidade para diversas, né, para pessoas diferentes. Sim. E isso também favorece o letramento de quem está com eles, né? Por exemplo, sim, eu tava o time pensando do nisso. Michael, o time da Nossa. Letícia, o conhecimento que eles têm a respeito do assunto hoje é vasto, Com e certeza, eles muito vão diferente, né? levar esse Muito conhecimento maior. para outras pessoas também. Mas aqui no meu time, né, antes, quando eu entrei, recentemente, o povo às vezes falava assim, tecla Ctrl Alt Shift, sei lá, Ctrl Alt Del, por exemplo. Qualquer outra coisa, Ctrl Alt F. Um exemplo de um atalho que tem 3 teclas. E aí eu brinco muito, né, que vocês puderam perceber. Eu falei, gente, eu tenho limitação de 2 teclas. Porque não dava para apertar as 3 teclas. E aí hoje o time, tipo, eles é muito bom. Eu falo que o meu time é muito família, assim. Tá, eu posso apertar Ctrl Alt F, por exemplo, mas eu também consigo dar botão direito aqui e colocar um botão para formatar o código, por exemplo, sabe? Eu tenho uma brecha, eu tenho 2 caminhos, né? Tem um que eu não consigo fazer, mas eu tenho outro que eu consigo fazer. Outro ponto que eu achei interessante é quanto mais pessoas, vários tipos de pessoas, que nem a Fernandinha falou aí, numa empresa, melhor até para a empresa. Ela vai estar adaptada a tudo, eu acredito. Eu desenvolvo uma tela, eu mostro para alguém que tem uma deficiência visual, por exemplo, testa para mim, tá ok? Tá certo para você? Tá muito além de um padrão de ser humano que testou a tela e a pessoa não tem nenhum tipo de deficiência, mas também que foi para uma pessoa que tem a necessidade especial ali da tela, tá funcionando perfeitamente. Para mim é muito isso, né? É sobre a inclusão na empresa, né? E também a inclusão sobre os produtos que a gente produz, né? Eu acho que esse ponto da diversidade ele é extremamente importante mesmo, né? Não só a diversidade, como a gente falou, né? Mas a equidade e a inclusão também das pessoas no ambiente de trabalho. Né? E, enfim, e esse letramento que o Denilson falou para mim é ouro, né? Assim, que as pessoas também vão se tornando cada vez mais letradas no tema. Bom, gente, acho que é isso. Muito legal ouvir de vocês, muito massa esse episódio. Tomara, né, que vocês ouvintes, né, estejam aqui com a gente até agora, porque foi um episódio muito importante para a gente entender também, não só no desenvolvimento, mas como eu falei, para a gente, como sociedade mesmo, né, de trabalharmos esses assuntos, né? Sim, para mim foi uma verdadeira aula, viu? Obrigado, Michael, obrigado, Letícia, por ter vindo aqui dessa verdadeira aula pra gente sobre acessibilidade. Exatamente. Bom, então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Foi um prazer. Tchau, pessoal.